Quando você volta a sorrir após um período de dor e tempestade na sua vida, isso se torna um testemunho para as pessoas ao seu redor. No programa de hoje, você vai conhecer a história da psicóloga Graziela Maciel, que após receber o diagnóstico de transtorno de ansiedade ainda na faculdade, precisou quebrar preconceitos e trilhar uma jornada de superação. Como foi essa trajetória é o que você vai ver agora. Esse programa tem uma proposta que talvez você ainda não saiba. E eu preciso já começar te dizendo qual é. É te lembrar que crente também é gente. E que especialistas em saúde mental também são. Imagine então quando uma crente e também psicóloga recebe um diagnóstico muito contrário a essa realidade. É o que você vai ver no programa e eu estou muito feliz em conversar aqui com dois especialistas em saúde mental que também são crentes e que também são gente, graças a Deus por isso. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Thalita, obrigado pelo convite. É uma alegria te receber aqui mais uma vez. Obrigado. Também a Tati, psicóloga, que também é crente, que também é gente, né, Tati? Isso mesmo. A gente tem que falar isso porque às vezes vem esse peso. E eu gostei muito. Quando a Graziela, ela topou contar a história dela, eu falei assim, ai, que coisa ótima. Porque é importante a gente trazer essa mensagem. E a Graziela, vou contar para vocês dois aqui, ela é uma embaixadora do programa. Porque ela leva essa semente, ela leva essa mensagem, toda palestra que ela tem oportunidade de dar, todos os posts. Na época, quando é época de campanha, né, do Setembro Amarelo, ela reverbera isso aí. Eu falei, Gra, o que estava faltando para você poder vir aqui também participar com a gente era contar a sua história de superação, de um bom motivo para viver. Depois disso, nós vamos te receber num outro lado aqui, no sofá também, em breve, né? Então, eu quero convidar vocês a conhecer a história da Graziela, colega de profissão e nossa irmã em Cristo. Vamos lá. Bem. Eu vivi um tempo muito difícil, muito escuro, muito tenso, né? A vida estava bem cinza. Eu estava formando em 2008, eu fazia já psicologia na época e eu me deparei com uma situação que eu não esperava. Eu comecei a ter sintomas estranhos, coisas estranhas que ninguém ensinou, que ninguém falava na faculdade, pelo menos na minha época. Então eu não dormia, eu não comia, eu não tinha prazer nas coisas que eu tinha e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu me deparei com um conflito muito intenso dentro de mim. Porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo e aparentemente na minha vida estava tudo bem e realmente estava. E eu estava vivendo aquilo. Então foram indas e vindas para o hospital, fazia exame daquilo outro e não tinha diagnóstico, não tinha nada. Organicamente estava tudo bem. E aí, o que acontece? E nessas indas e vindas, o médico chegou para mim e falou assim, olha, Graziela, não precisa você voltar mais. Você tem crise de ansiedade generalizada. Você precisa procurar um psiquiatra. Você precisa procurar um psicólogo. Como assim? Estou formando agora, me especializando, me preparando para cuidar das pessoas e estou vivendo isso. Que autoridade que eu vou ter, como que eu vou ter propriedade daquilo que eu estou fazendo para poder cuidar de outras pessoas? E aí eu comecei a ter um conflito duplo interno dentro de mim. Por quê? Interno, porque eu não sabia o que estava acontecendo e eu sempre fui cristã, desde os 12 anos, sempre não, né? Desde os 12 anos. E eu comecei como que eu, uma cristã, uma serva de Deus, uma pessoa que sempre se comprometeu com a obra, estou sempre ali servindo, estava vivendo isso. As pessoas iam falar, isso tá em pecado, isso é falta de Deus. Né? Então, assim, eu me vi numa situação que eu estava até com medo do julgamento das outras pessoas também. E aí, o que acontece? Aí, o segundo conflito que eu estava vivendo. Por quê? Como eu, uma psicóloga, formando, né, terminando isso aí tudo que eu aprendi, estava vivendo aquilo e não consegui cuidar de mim. Como que eu vou conseguir cuidar do outro? Ou seja, não bastasse o diagnóstico por si só, a bagagem dela estava ainda mais pesada. E a gente gosta de falar sobre isso porque quando alguém recebe um diagnóstico, né, de uma gastrite, de uma enxaqueca, ninguém fala assim, mas você não é crente, crente não pode estar sentindo isso, não pode, ninguém fala isso, né? E a gente está aqui com essa missão de realmente quebrar preconceitos, de realmente tirar essa ideia
totalmente errada de que cristãos, né, Jesus mesmo disse, vocês vão ter aflições, ou seja, vocês vão passar por situações difíceis, vocês vão passar por situações complicadas, por dores, por diagnósticos. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer é, nós não somos o nosso diagnóstico, mas nós precisamos nos tratar. Não importa qual seja o diagnóstico, isso não é a realidade de quem nós somos, mas precisamos de tratamento. E ela entendeu que ela precisava de um tratamento. Eu queria que você falasse pra gente sobre isso, Lucas. Não é trazer o diagnóstico para nível de identidade, né? Mas é o que eu tenho, as minhas circunstâncias, e eu preciso lidar. E o grande, esse sofrimento que você falou, né? E é um sofrimento, às vezes, maior, às vezes, do que a doença, né? O que as pessoas vão pensar, né? Eu, né, que sou psicólogo, psiquiatra, que sou da saúde mental, eu neurologista, tenho enxaqueca, né, como se fossem coisas que não pudessem acontecer, né, se a gente não fosse capacitado a tratar, porque se eu tenho, como é que eu vou tratar? Como ela falou, né, o pecado, né? Ou eu estou em pecado, né, a gente deu o exemplo aí das doenças, da gastrite, né, eu gosto de dar o exemplo sempre do óculos, né, ninguém pega já fala, mas você está de óculos, né, você tem miopia, que pecado que você teve, né, você está com miopia agora, você não usava óculos, você entrou para a igreja, começou a usar. Então, assim, não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver, só que isso passa no imaginário das pessoas, né? Como se uma vida com Deus fosse criar um campo de força, que eu não fosse sofrer, que meu corpo não fosse ser atacado por nada, não fosse pegar coronavírus, né? Não fosse pegar gripe, nada vai acontecer comigo. E não é essa a proposta. Né? A proposta do desenvolvimento espiritual não é um campo de força no corpo, nem na mente, nem em lugar algum. Né? A vida espiritual é para o desenvolvimento do espírito só, né? E que pode reverberar no corpo ou não, né? Que não significa nada. Né? Como algumas pessoas que se arrependeram, estão salvas e estão enfrentando uma enfermidade. Sim. Que não houve, né, um milagre, não houve uma reversão daquele diagnóstico e elas continuam firmes com Jesus, amando Jesus, assim como ao contrário, né? Porque o resultado do pecado é a morte, mas nem sempre é morte súbita. Às vezes a pessoa, ela está ali em uma vida de pecado, ela conscientemente, ela escolheu viver o pecado, mas o colesterol dela está bom? Ela está vivendo bem? Ninguém está percebendo que ela está vivendo uma vida de pecado porque por um tempo, aquela realidade é a realidade dela. Então, da mesma forma que às vezes você pode mascarar uma vida de pecado por um tempo, né? Da mesma forma você pode estar vivendo firme em um tempo de santidade com Deus, ótimo com Deus, e ter uma enfermidade mental, emocional, o que quer que seja. Sim. Não é isso? Com certeza. O céu não é aqui, né? É lá no céu que a gente tem a promessa dessa vida sem doença, sem tristeza. Sem choro, sem dor, né? Aqui é uma vida comum, que a gente vai ter dor, doença, tristeza, choro. E seja ela qual for, tem tratamento, né? Exato. Você vai buscar uma forma de superar, de passar por isso. Vamos ver como que foram os desdobramentos dos sentimentos, das pressões, das dúvidas que ela passou nesse período. Me senti uma fraude. Eu comecei a atender logo que eu formei, fiz o meu tratamento direitinho e, assim, foi muito difícil. Eu lembro que quando o psiquiatra me passou a medicação para tomar, eu fiquei de frente, eu estava na sala da minha casa, eu fiquei sentada, assim, de frente para a mesa onde estava o remédio, a noite toda chorando, pensando, é o meu fim, tanto profissionalmente, que eu nem comecei direito, e também espiritualmente. Eu estava me sentindo realmente um fracasso, porque a vida toda a gente ouviu que a gente não poderia mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Depressão, as questões emocionais, os transtornos psicológicos não são para crente, porque nós temos um Deus vivo, então como que a gente vai viver uma experiência dessa? Então isso foi trazendo muita angústia para mim. E aí quando eu comecei realmente a atender, eu falei, não dá para mim, porque eu me sinto uma fraude, eu me sinto um engano para as pessoas. Então foi isso muito difícil. Aí eu peguei, fiz o tratamento tudo certinho, de repente o que acontece? Fiquei boa, remeti totalmente os sintomas. Eu pensei, o Senhor me curou, porque essa era a minha oração, o Senhor me cura. Eu preciso ser curada para tratar das outras pessoas. Ótimo, fiz o tratamento, fiquei boa, perfeito, tudo certinho. Pouco tempo depois, aliás, poucos anos depois, eu me deparei novamente com outra crise. Crise de pânico, eu não conseguia ficar sozinha, eu tinha medo de ficar sozinha, então eu precisava de sempre... Eu não conseguia ir nos lugares que eu ia. Eu não conseguia passear com medo de ter outras crises de pânico nos lugares que eu fosse. Então foi uma situação muito difícil. Eu acordava de madrugada com crise de pânico. Foi um momento muito horroroso. E aí eu passei a viver aquele terror novamente.
Pensei, não é possível que eu vou perder a minha funcionalidade de novo, que eu não vou ter minha vida de volta. Na verdade, o que eu mais temia era isso, que eu iria morrer, que eu ficaria louca mesmo, de ter que ser, né, internada e tudo, e que aquilo nunca ia passar, e que eu não teria minha vida de volta. Então eu falei, não é possível, Senhor, e orando e questionando, falando, Deus, por que o Senhor, eu achei que o Senhor tivesse me curado, por que o Senhor não me curou? Então isso foi trazendo também muita dificuldade para mim. E essa segunda vez que eu tive a crise, eu me lembro que eu não tinha condição, eu já tinha minha filha, ela chama Ana, eu não conseguia pentear os cabelos dela. E o meu marido estava sempre ali comigo, me ajudando, me sustentando, orando comigo, fazendo o que tinha que ser feito para me ajudar. Mas foi um tempo muito difícil. E foi nessa época que eu falei, não dá mais para mim. Já era minha carreira enquanto psicóloga, eu não quero mais trabalhar com isso, porque eu passei a ter medo de mim, passei a ter medo dos meus pensamentos, uns pensamentos estranhos que vinham na minha cabeça, que eu falava assim, meu Deus, não tem cabimento eu estar sentindo isso. O quanto essa pressão social de, você é crente, você não pode sofrer isso, passar por isso, o quanto essa pressão, é a sua profissão, você tem que dar conta disso, o quanto essa pressão potencializa os efeitos e o reflexo disso na vida de uma pessoa. Esse reflexo ali é muito mais, às vezes é mais da própria pessoa, né? Muitas vezes é um reflexo ali do que a pessoa acreditava, né? Às vezes a gente acredita, né? Que nossa, eu tô aqui com uma vida espiritual maravilhosa e nada vai me acontecer, sem respaldo nenhum, né? Sem respaldo lógico nenhum. Só que às vezes você tem ali aquela pessoa que fala, às vezes não fala diretamente, mas fala, você está indo na igreja, né? Você tá orando, você tem lido a Bíblia, né? E no fundo ela está te falando assim, mas se você fizer essas coisas, você não sentiria isso, né? Que também é uma grande bobagem. E a gente tem ali o transtorno de ansiedade que tende a gerar preocupações infundadas e medos infundados que podem se reverberar nesses assuntos também. E além disso, pelo que ela apresenta, parece que dá uma sensação de infinitude, assim, parece que os problemas são infinitos, que aquela dor nunca vai passar, que ela nunca mais vai ter a vida de volta. Não é uma coisa que não, isso aqui é um momento. Sim, o núcleo do transtorno de ansiedade é medo e preocupação, né? Então ele começa a criar medos e preocupações ali, muitas vezes infundados, né? Ou pega um probleminha e transforma num problemão. Às vezes a gente vê isso até nos efeitos colaterais da medicação, né? Eu brinco ali que a pessoa está muito ansiosa, fala, olha, pode transformar uma dorzinha no estômago numa sensação de gastrite perfurante, né? Então a pessoa está ali, chega para mim, aquele remédio quase me matou. Geralmente são as pessoas ali com transtornos de ansiedade, com transtornos do pânico, né? Que a coisa, ela sente uma coisinha, mas o pensamento já vai lá na catástrofe, né? Fala, nossa, eu tô com alguma coisa grave, né? Tô infartando, sente um apertozinho, ele não é só infarto. Aumenta tudo. Aumenta. A proporção. A ansiedade é exatamente o excesso de pensamento, né? Eu falo que é a pensação, a pessoa não sai desse ciclo, né? De penso, cria o problema, cria a solução, né? E aí vai aumentando mesmo os sintomas, vai aumentando aquele mal-estar. Eu gostei do que você falou da pensação, e isso de alguma forma pode levar à procrastinação, porque a pessoa ela está tão focada no pensar e preocupar com tudo que pode acontecer se alguma coisa der errado, que 90% das vezes nem acontece, não dá nem certo nem errado, porque quando você só pensou, você não agiu, então não aconteceu nada. Então, leva também, de alguma forma, à procrastinação? Com certeza, porque a pessoa está paralisada, né, naquele mundo que ela está criando, ali, né, só existe na cabeça dela. Uma vez uma paciente mandou uma frase, falou, Tati, sou eu. Eu guardei essa frase. Nessa vida, eu já vivi muitos problemas. A maioria deles só existiu na minha cabeça. Né? Então, se o sujeito está ali, pensando, criando os problemas, criando a solução, ele está parado diante da realidade. Ele não se movimenta, não sai do lugar, não vai para a vida real atuar, né? Aí atrapalha a vida social, trabalho, lazer. Né? Pode levar à autossabotagem também? A pessoa está lá rompendo, ela fez um curso, aí alguém falou com ela que ela tem que fazer outro, mas ela pensa assim, não, mas eu já fiz aquele, será que eu vou dar conta de fazer esse? E eu não vou me desenvolver? Ela vai e se sabota, ela fala assim, eu não vou nem tentar. Sim. Eu não vou nem tentar essa vaga, porque eu vou ter que ficar muitas horas preocupada, sem dormir. Ela leva isso de alguma forma? Sim, sim. O pensamento ele é sempre negativo, né? Eu não vou conseguir, não vou dar conta, não vou superar, não vai ser assim para mim, não vai acontecer desse jeito para mim, por mais que eu me esforce, eu nunca sou capaz, né? Tem muito aí também
Esqueci o nome da síndrome, aquela Do impostor? do impostor. Uhum. Ela né? falou que ela destacou de se sentir uma fraude, né? Ela se sentiu uma fraude. Exatamente. Então, a ansiedade leva a isso. E mulher tem mais síndrome do impostor do que homem ou não? Olha, não sei te responder isso de forma assim, né, cientificamente, né? Não sei. Né? Mas a gente percebe no consultório, até porque a maioria das pessoas que nos procuram são mulheres, que acontece muito, sim, no meio feminino. E a gente percebe, né, Lucas, às vezes um número maior de casos que realmente, né, de tentativa de suicídio ou de suicídio masculino, justamente por conta dessa dificuldade do homem de verbalizar, de procurar ajuda, de aceitar esse acolhimento, né? De procurar enquanto ainda está bem, né? Porque às vezes o homem ele vai compensando ali com outras coisas, né? Às vezes vai para bebida, às vezes entra em jogo, né? Vai buscando algumas compensações. E quando busca é quando está afetado demais, né? Quando pegou uma área nobre da vida, né? Então o relacionamento já está indo pro buraco, ou o casamento, o trabalho, né? Já está tendo um prejuízo funcional muito grande no trabalho. Uma ausência muito grande paterna, né? Sim, então o homem ele tende a procurar quando ele está pior e ele tende a não procurar, e quando procura, quando está muito mal. E as taxas de abandono de tratamento de homem são maiores do que a das mulheres. E às vezes chega num ponto de gerar uma cauterização, a pessoa achar que ela é desse jeito. Ah, eu sou assim, e eu vou ficar assim, é meu jeito. Ah, é porque eu sou calado. Às vezes nem é. Às vezes é porque ela não descobriu essa pessoa não descobriu como fazer isso, como romper, né? Porque você pode ser introvertido, mas nem por isso você não conversa, né? Nem por isso você não socializa. Você socializa, né? Com uma naturalidade menor do que o extrovertido. Você pode conversar e se parecer extrovertido ali, né? Se comportar de uma outra forma, né? Então não tem isso de, eu sou assim, então eu vou morrer assim, né? Isso e como a Tati falou, às vezes não tem uma estatística porque os homens não se expõem tanto. Então, às vezes dá a impressão que é uma coisa mais que a mulher tem, mas realmente... E é importante, aqui na Rede Super, inclusive, tem um programa, né, que promove esse espaço, né, de conversa mesmo, de troca, de partilha entre os homens, para que seja um espaço de uma escuta para homens, feita por homens também, né? Então, é importante a gente... Tá na playlist também, lá no programa, aqui, na programação da Rede Super no YouTube, tá? Vamos ver como que ela superou, né? Encontrou e se descobriu uma nova perspectiva. E Deus fala comigo claramente assim, Graziela, eu estou te tratando para tratar as pessoas. E assim, foi a partir daí, né, que eu comecei a perceber que eu já tinha feito o tratamento, eu já tinha remitido todos os sintomas, eu já estava bem. Eu tive que lidar com os efeitos colaterais da medicação, que eu acho que isso é uma grande, assim, start também que as pessoas precisam ter, porque geralmente as pessoas desistem do tratamento por causa dos efeitos colaterais que são desagradáveis. Mas as pessoas precisam entender que esses efeitos, eles são por um tempo. Remédio não é para tirar a minha funcionalidade, é para me dar funcionalidade. Então, se o remédio está tirando o seu vigor, está tirando o seu prazer, tem alguma coisa errada, a gente precisa voltar para o psiquiatra. Então, o que eu tenho para trazer de esperança para as pessoas? Que tem tratamento. Dentro da psicologia, dentro da ciência, nós não podemos falar em cura para os transtornos mentais, mas nós podemos falar de tratamento. Tem tratamento com excelentes resultados e com remissão total de sintomas. A pessoa ela pode ter a vida dela funcional do mesmo jeitinho que ela tinha antes. Só que ela precisa se dispor a tolerar o mal-estar, que muitas vezes esse tratamento, tanto medicamentoso quanto psicoterápico, também causa, que gera na gente, e acreditar que vai dar certo. Ela tem que se dispor. E aí eu falava com Deus, Senhor, por que o Senhor não me curou? Porque a ciência não pode curar. Mas o nosso Deus, Ele pode curar, Ele pode trazer cura. E essa foi a minha indagação durante muito tempo. Pai, por que não? E por que comigo essa situação? E aí eu cheguei à conclusão que, é o que eu falei, Ele me tratou para que eu tratasse das pessoas. Ele me capacitou para que eu trouxesse essa esperança para as pessoas. Olha, eu vivi. Não que para eu ser uma boa profissional, para eu ser referência naquilo que eu faço, eu tenha que viver. Mas eu acho que quando a gente vive, quando a gente consegue superar, a gente tem mais propriedade para falar daquilo. Então, assim, eu comecei a ver essa transformação na minha vida, como que eu voltei a dormir, voltei a comer, voltei a fazer as coisas normais. Eu falei, poxa vida, tem esperança mesmo, tem jeito. E hoje eu tenho trazido isso para as pessoas. Nós vamos tratar. Para a ciência tem tratamento. Mas eu creio que se Deus quiser, Ele pode curar.
Se ele vai me curar um dia? Não sei, estou esperando, mas se não, hoje ele já me ensinou habilidades, estratégias de enfrentamento para que eu lide com essa ansiedade quando ela aparecer de forma disfuncional. Eu acredito que nós somos um bom motivo para viver e outra coisa também, que nós temos, assim, de Deus, o privilégio de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Ele tem prazer em dar a gente alegria, uma vida plena, uma vida saudável e a gente precisa buscar dos recursos que Ele colocou aqui na Terra ao nosso favor. Então, não é fraqueza, não é que eu não dou conta, é pecado. Nós precisamos usar da psicologia, da psiquiatria, de todos os recursos que Deus colocou aqui na Terra, né, ao nosso favor. É maravilhoso ouvir isso, né? Sim. Porque você vê que ela experimentou um nível de empatia, não apenas com quem ela atende no consultório, mas com ela mesma, né? Gente, é um salto muito grande você sair de uma mente que com essa pressão, né? Que como você falou, achei legal que você falou isso. Às vezes é uma pressão não externa, às vezes é uma pressão nossa também. Sim. Que a gente começa a se atribuir, porque eu sou crente, ou porque eu sou médico, ou porque eu sou psicóloga, eu não posso sentir isso, eu não posso viver isso. E quando ela entendeu isso, ela ressignificou isso, ela leva essa leveza. Hoje, embaixadora, inclusive, do programa Você é um Bom Motivo para Viver, onde ela vai, ela carrega essa mensagem e fala mesmo com todo mundo e traz essa leveza. E uma coisa que eu queria que você falasse muito pra gente, que ela destacou e me chamou muita atenção, foi a questão dos efeitos colaterais dos remédios. Porque, às vezes, a pessoa, ela recebe uma prescrição médica para uma outra coisa, para um outro fim, e ela suporta o efeito. E ela não fica ansiosa por causa daquele... Às vezes é uma coisa que ela quer muito fazer. E aí ela quer muito ver aquele resultado. E ela vai e ela se empenha e dedica ali aquele tempo. E quando é uma questão emocional, mental, ela... começou a dar uma coisinha, eu vou parar de tomar. Eu queria que você destacasse a importância da pessoa não interromper o tratamento, dela levar aquilo ali como algo que tem que ser constante, tem que ser, às vezes, para sempre, até Jesus voltar, né? Sim, o remédio, para ele fazer efeito, ele precisa haver toda uma alteração do neurônio. Não basta um simples aumento de serotonina, noradrenalina, dopamina lá na região da fenda sináptica, ali, né? Ali na comunicação de um neurônio com o outro. Não basta que isso aconteça, tem que ter toda uma adaptação, né? A quantidade de neurotransmissor disponível tem que estar compatível com o tanto de receptor, falando assim bem rapidamente. Então, enquanto isso não acontece, o remédio não faz efeito. Por isso que ele leva ali um tempinho, né? Leva ali umas 2, 3, 4 semanas para começar a fazer o efeito. E durante essa adaptação podem ter alguns efeitos, que é o que a gente chama de efeito colateral. Né? E depende de outras coisas também, além do remédio? Exemplo, sono, uma atividade física, o corpo precisa disso também para se adaptar? Precisa para funcionar bem, né? Eu sempre converso com meus clientes e falo assim, olha, não basta a medicação, né? E não use a medicação como uma bengala e ficar na bengala, né? A gente pode usar a bengala, mas a gente tem que fazer uma fisioterapia ali para você voltar a andar sozinho, né? Então tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que se exercitar direitinho, né? Só que a gente tem que esperar o tempo da medicação e suportar os efeitos colaterais. Claro que às vezes é muito forte, às vezes são intoleráveis, a gente troca, a gente tem que fazer, a gente ajusta a dose, né? E às vezes vai trocar o sintoma também, né? Sim. Às vezes o efeito era passou para outro, que é um pouco mais agradável, mas não é uma coisa... O processo de cura é doloroso. Sim, tem todo na grande, imensa maioria das vezes é bem tranquilo, né? Os efeitos colaterais são leves, não tem nada demais, assim, na grande maioria das vezes, eles são tranquilos. E tem um efeito psicológico? Por que eu falo? Porque, gente, você tá lá feliz, tomando um negócio. Aí você, de repente, olha a bula. Sim. Depois que você olhou a bula, tudo que você leu ali passa a ser o seu... Não, porque eu tô sentindo isso, porque eu tô sentindo aquilo. Porque a ignorância tem hora que é uma benção, né? Sim, com certeza. Porque eu falo assim, gente, se fosse para eu ser especialista daquela bula, o que isso me diz? Porque eu falo por mim mesma. Se você me prescreveu algo e eu tô ali, não, mas o Lucas, olha isso aqui, Lucas, não, quer dizer que eu não confio na administração que você está fazendo desse tratamento. Sim. Então, é melhor que eu procure um médico que eu confie,
que eu chegue nesse ponto, né? E eu falo que é bom quando você tem um médico, que tem uma psicóloga que é amiga do médico, que aquilo ali te dá uma rede de apoio, que te dá uma tranquilidade para que você invista nisso. Sim. Às vezes você investe na sua viagem anual, que é top, porque aquele lugar, porque eu não sei o que, eu quero fazer essa viagem. Aí você encontra um tratamento, porque existe ele, né? Tanto na rede pública, como várias ONGs, vários projetos associados a igrejas que oferecem, mas às vezes a pessoa até pode pagar, mas ela não entende que aquilo ali é uma prioridade. Sim. E se é uma gastrite, se é uma enxaqueca, é uma prioridade. Se é uma enfermidade mental, não é. E é importante a gente entender que isso é uma prioridade. Isso aí que você falou tem nome, né? Isso aí de eu ler na bula e começo a sentir, né? A gente tem o efeito placebo, né? Que é o fato de eu estar tomando algo, eu já melhoro. E a gente tem o efeito nocebo, né? Que é se eu chegar para os meus pacientes e falar assim, olha, esse remédio dá uma dor no estômago terrível nos primeiros 10 dias, mas passa, né? Eu aumento enormemente a quantidade de pessoas que vão sentir dor no estômago tomando aquele remédio. Sério? Né? É porque a gente fala assim, não leia a bula. Porque a bula tem coisas terríveis, né? A bula... Mas nem pode falar não leia a bula, né? Porque falou não faça, a pessoa vai lá e faz, fazer, né? Então... Olha, se precisar, né? Leia, né? Eu brinco assim, se a água tivesse bula, aí ia estar escrito risco de morte por afogamento, risco de morte por sufocamento, risco de engasgo, né? Ia estar, a bula tem ninguém. Aí você não ia tomar. E você falou água, eu gostei, porque a gente chega na praia, em alguns lugares, tá lá aquele negócio gigante, aquele aviso, né? E aquele aviso, e aí tem, naquela área, você não chega ali, mas você tem um resto do mar inteiro para você poder nadar, você tem um oceano para você poder mergulhar. Então, esse assunto aqui dá pano para manga, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos programas também. Já devemos ter falado em alguns anteriores, então assista a playlist do programa Você é um Bom Motivo para Viver no canal da Rede Super no YouTube e maratone, assista todos para você se cuidar. Afinal de contas, você não é o seu diagnóstico, mas você precisa se tratar para você viver melhor. Afinal de contas, você é um bom motivo para viver. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Lucas. Obrigada, Tati.